temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma passagem. Tema é a queda do gigante. Eu não sei qual é o gigante que está afrontando a tua vida. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando. Mas nessa noite, eu estou aqui para te dizer que não tem gigante, que não tem demônio, que não tem nada que fique de pé diante da voz de Jesus. Eu estou nessa noite aqui para garantir a você que não tem potestade, não tem doença que fique de pé diante da voz de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, quando a gente entende a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele escolhe o discípulo para estar com ele, perfeito. Depois do discípulo andava com Jesus, a Bíblia diz que aonde Jesus ia, o discípulo ia junto. E agora, Jesus, depois de ensinar, a Bíblia diz que Jesus entra no barco junto com o discípulo, mas Jesus estava cansado, porque ele já tinha tempos e tempos, horas, ensinando, pregando, e agora a Bíblia diz que Jesus vai para a popa do barco descansar. Jesus vai para a boca do barco para dormir. A Bíblia diz que enquanto Jesus está dormindo, a Bíblia diz que vai agora, o barco andando, e de repente surge uma tempestade. Surge uma tempestade na vida dos discípulos. Surge uma tempestade na vida dos doces. Começa a analisar comigo agora. Aqueles discípulos, eles entendiam, eles conheciam o mar, eles entendiam por onde eles estavam andando. Mas de repente veio aquela tempestade, irmão Everaldo, e agora começam a analisar comigo. Ei, que tempestade é essa? Eu imagino João conversando com os seus irmãos, dizendo: ei, a gente estava aqui há muitos dias, e dia de hoje, esse horário, aqui não tem tempestade. O que está acontecendo aqui? Uma coisa que nós entendemos é que quando nós decidimos sair do raso, quando nós decidimos sair do conformismo, quando nós decidimos sair da zona de conforto, aquilo que era normal, aquilo que não acontecia, começa agora a acontecer. E não é que eu estou entendendo. Quando eu decido a me voltar diante de Jesus, enquanto eu não estou voltando, enquanto eu não estou nem aí, enquanto eu não estou trabalhando, nada acontece, nada vem acontecer. Mas quando eu arregaço a mão e digo: a partir de hoje, a partir de agora, eu vou adorar a Jesus, a partir de agora eu vou seguir a Jesus, o nosso adversário, ele começa agora a fazer diversas armadilhas, a levantar diversas coisas para que venha nos atrapalhar, para que venha nos intimidar. Mas Deus, quem está ligado em Jesus, quem está firmado na rocha, não teme a tempestade. Quem está firmado na rocha, não teme a tempestade. Quem está firmado na rocha, não teme tempestade. Quem está firmado não teme a tempestade. E agora a tempestade, ela se levanta. Vem aquela tempestade, mas não é uma tempestade, não era uma tempestade qualquer. É uma forte tempestade. Uma forte tempestade. Tempestade é essa que começa a balançar o barco de um lado para o outro. Tempestade é essa que começa a entrar
discípulos olhar um para o outro e dizer: olha, João, o que vamos fazer? E agora Pedro, o que vamos fazer? Quem sabe? Eles olhando um para o outro, dizendo: não, eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer, não temos para onde ir. E enquanto eles estão perguntando um ao outro, o barco está balançando para um lado e para o outro, a água está entrando dentro do barco. Mas deixa eu falar algo para você: por mais que o barco balance, por mais que a água venha entrar dentro do barco, esse balançar não é para cair, esse balançar não é para te matar, porque quem está no controle é o general de batalha. A tempestade começa, e agora? Balança para um lado e para o outro. Creio eu que os discípulos começam agora a dizer um para o outro: ei, vamos tirar essas águas para nós não afundar. Quem sabe o discípulo olha um para o outro e fala: ei, vamos tirar o peso, vamos jogar algo daqui para que o barco não venha afundar. Mas o que era necessário fazer naquele momento não era tirar a água. O que era necessário fazer naquele momento não era tirar o que estava dentro do barco. O que era necessário fazer naquele momento era simples e fácil. O que era necessário naquele momento era descer. O que era necessário naquele momento era descer. Irmão, explica que eu estou entendendo. Quando tiver em alta tempestade na tua vida, não reclama, não murmura, mas desce. Quando a tempestade parecer que vai afundar o barco, não murmura, não reclama, mas desce. Mas irmão, não tem como a água estar já aqui entrando dentro do barco. Esquece a água, esquece a tempestade e falta de quem está na polpa do barco. Esquece a tempestade, esquece a água e falta de quem está na polpa do barco. Porque quando tu desce, ele levanta. Quando tu desce, ele opera. Quando tu desce, ele fala. Eu aprendo algo tão lindo na Bíblia, que a tempestade não para um cristão fiel. Aleluia! A tempestade, ela não domina um cristão fiel. Naquele momento, os discípulos, eles não estavam firmados em qualquer um, mas eles estavam firmados em Jesus. Naquele momento, eles não estavam no barco, em uma pescaria qualquer, mas naquele momento, eles estavam sob a vontade de Deus. Naquele momento, eles estavam sob a vontade do Pai, porque foi Jesus que falou com ele: vamos para o outro lado da margem. Então, eles estavam sob a vontade de Deus. Sobre a vontade de Deus, a tempestade levanta, mas não te derruba. Sobre a vontade de Deus, a muralha levanta, mas não te para. Sobre a vontade de Deus, a fornalha pode ter ser aquecida, mas não te queima. Sabe por quê? Tu não está na vontade de homem, tu não está na vontade de qualquer um, mas tu está na vontade de Deus. Glória a Deus. E quando paramos para analisar, quando paramos para entender, os discípulos descem, vai até a polpa do barco. Os discípulos vão até a polpa do barco, mas vamos sair um pouquinho de dentro do barco. Vamos imaginar fora do barco. Por quê? Ali tinha muitos navegadores, ali tinha muitos pescadores. Então a tempestade não estava apenas para os discípulos, a tempestade estava para todos
todos que estavam ao redor do mar. Agora começa a analisar comigo. A tempestade, o vendaval, e quem está aqui fora olhando e vendo o barco balançar de um lado para o outro. Pedro e Tiago, os discípulos, eles não conseguiam compreender a dimensão que o barco estava, porque ele estava dentro da prova. Como eu estou dentro da prova, eu não consigo entender como é se o barco está indo muito para a direita, se o barco está indo muito para a esquerda. Eu só estou vendo ele balançar. Mas quem sabe, os outros barcos que estavam os outros pescadores, começam a olhar e dizer: eita, aquele barco vai afundar, eita, aquele barco vai naufragar, quem sabe? Alguém dizendo: ei, Pedro tem tanta experiência com pescaria e vai afundar agora no meio do mar. Tiago tem tanta experiência e vai afundar agora com seu irmão. Epa, esquece que não vai ter naufrágio, esquece que não vai ter afunda, porque quem está no barco é Jesus, quem está no controle é Jesus, e quando ele está no controle, ele sabe o que está fazendo. Quando ele está no controle, basta apenas uma palavra do rei. E agora olhando o barco balançando para um lado e para o outro, irmão Tiago, balançando para um lado e para o outro, quem sabe, alguém direito, vai afundar, vai naufragar. Deixa eu trazer para a nossa vida agora. Deixa eu sair um pouco de dentro da água e vir para a nossa vida. Quem sabe, tua vida está igual um bambu, balançando de um lado para o outro. Quem sabe tua vida está igual um bambu. A tempestade vem e te joga para um lado, te joga para o outro. Mas deixa eu falar uma palavra profética para você. O vento pode até te balançar, o vento pode até te balançar, mas ele não vai te derrubar, porque tu não está firmado na areia, tu não está firmado na água, mas tu está firmado sobre a rocha. Entende comigo, vamos entender comigo. Ele está lá dentro do barco agora, dentro do barco. Os discípulos descem ao encontro de Jesus. Eu já entendi que quando é tudo difícil, eu preciso descer. Eu preciso descer e mover. Mas não basta, irmã Solange, apenas descer. Eu preciso acordar ao mestre. Eu não preciso. Aí, quem sabe, eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que fala: irmão Wesley, eu oro toda madrugada. Quem sabe, eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que diz: irmão Wesley, todos os dias eu oro ao Senhor, todos os dias eu converso com Deus, mas o que está em questão não é que tu adora todos os dias, não é que tu prega todos os dias, é que tu precisa chamar a atenção daquele que está dormindo, tu precisa chamar a atenção de Jesus. Tu pode até estar orando, o discípulo gritava, mas Jesus não ouvia. Mas quando o discípulo desce, vai até ele e fala: ei, não te importa, não te importa. Compreende comigo aqui, compreende comigo. Aleluia. Enquanto estava só o discípulo na parte de cima do barco, o vento fazia o que queria. Enquanto estava só o discípulo lá em cima do barco, a tempestade fazia o que queria. Mas comece a imaginar comigo aqui. Fecha os teus olhos carnais e abre o espiritual e compreende o que eu estou vendo. Quem sabe Jesus Cristo levantando. Jesus Cristo levantando. Quem sabe Jesus Cristo subindo a escada.
que eu estou levantando. Venta, acalma que eu estou levantando. Marra, aquieta que eu estou levantando. Jesus está dizendo: ei, vocês colocam medo no meu filhinho até agora. Você deixou meu filhinho com medo até o exato momento. Mas o pai dele chegou. E quando Jesus chega, a morte não fica. Quando Jesus chega, a tempestade não fica. Quando Jesus chega, não tem tempestade, não tem demônio, porque chegou o Rei da Glória. Chegou o Rei da Glória. Aí eu imagino, o discípulo estava andando com Jesus. Quem sabe o nosso adversário olhou e disse: ei, vou botar uma tempestade nele que ele vai parar. Quem sabe o nosso adversário olha e diz: não, vou botar uma tempestade que agora eles param. Eu vou mudar para tu entender. Quem sabe o nosso adversário coloca agora: não, vou botar um gigante na vida dele que agora ele vai perguntar. Vou botar um gigante na vida dele que agora ele vai parar. Mas deixa eu contar algo. O gigante pode até levantar. O gigante pode até levantar. O gigante pode até conversar. O gigante pode até conversar, ameaçar. Mas quando Jesus chega, ele tem que cair. Aí deixa eu falar. Não importa o gigante que está na tua vida, ele já caiu por terra. Não importa o gigante que está na tua vida, ele já caiu por terra. No nome de Jesus. O gigante, ele vem agora, o nosso adversário, coloca o gigante e fala assim: não, agora eu acabo com o sonho dele, agora eu acabo com o sonho dela. Mas quem deu o sonho não foi ele, quem deu o sonho foi Deus. E quando Deus deu o sonho, ele garante e ele cumpre o sonho. Aí não mesmo, cumpre mesmo, cumpre. A Bíblia diz que José tem o sonho, e agora José sonha que seria governador. Mas o que acontece? O nosso adversário pega um gigante, que é o gigante, os irmãos de José, pega os irmãos de José, joga na cova, cai José, caiu na cova. Quem sabe os irmãos, a população olhou e disse: agora eu quero ver tu sonhar, agora eu quero ver tu fazer. Acabou o sonho de José, o gigante entrou na vida de José. Mas deixa eu contar algo para você. Quando o gigante entra na tua vida, pensando que está arrasando, pensando que está acabando com tudo, o general de batalha entra assim e fala: ei, eu entrei em providência, eu entrei na cena. Quem tinha sonho perdido, morto, prepara para realizar. Quem tinha sonho enterrado, prepara para realizar.
apenas uma palavra do Senhor. Basta apenas uma palavra do Senhor. Ai, a Bíblia diz que tem um certo centurião que está com o seu servo enfermo. E agora o centurião chega diante de Jesus e fala: Jesus, o meu servo está enfermo, mas eu entendo o que é ordem, porque se eu mandar ele para um lado, ele vai, se eu mandar ele para o outro, ele vem, mas não precisa o Senhor entrar na minha casa, não precisa o Senhor ir até lá, basta apenas uma palavra tua e ele é curado, basta apenas uma palavra e o gigante vai cair por terra, basta apenas uma palavra, a enfermidade cai por terra, basta apenas uma palavra e o gigante já está derrotado. Mas deixa eu, sabe o que acontece? É porque quando nós estamos sem a presença dele, quando nós estamos sem a presença de Jesus, aquilo que é pequeno, mas por conta do nosso medo, parece ser maior do que o normal. Aquilo que é pequeno, por conta do nosso medo, ele se torna grande. Mas sabe por que ele se torna grande? Ele se torna grande porque nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Ele se torna grande porque nós esquecemos quem é o Deus que está na nossa vida. Ele se torna grande porque nós esquecemos quem é que está diante de nós. Irmão Wesley, eu não estou entendendo. A Bíblia diz que agora o povo de Israel está diante da cidade, da muralha. Alguns olham e dizem: não tem condição. Essa muralha é muito grande. Essa muralha não vai cair. É muito grande, não vai cair. Mas Jesus já tinha dito, ele já tinha dito, passando para Josué, eu vou entregar a cidade em tua mão. Podia até falar que não ia ter jeito, mas Jesus já tinha falado, e quando Jesus fala, ele cumpre. Quando Jesus fala, ele garante. E agora, a multidão lá, grande, aquela monte ou montanha, todo mundo ali dizendo: agora, o que é que vamos fazer? Sabe o que é que precisa fazer para vencer gigante? É só descer. Sabe o que precisa fazer para vencer tempestade? É apenas descer. Sabe o que precisa fazer para vencer a diversidade do mundo? Precisa descer. Glória a Deus. Quando a gente está em meio, de frente com o gigante, de frente com a tempestade, a gente esquece até aquilo que Jesus já fez. Por quê? Os discípulos não deram início, eles andavam com Jesus. Os discípulos viu Jesus curar uma mulher do fluxo de sangue. Os discípulos viu Jesus entrar dentro da casa de Jairo e ressuscitar o menino. Os discípulos viu Jesus transformar a água em vinho, mas por conta do medo, eles esqueceram quem era o Deus que eles estavam servindo. Eles esqueceram quem é o Deus que estava na vida deles. Glória a Pai, glória a Deus. Mas Jesus está o tempo todo dizendo: eu estou aqui. Jesus está o tempo todo dizendo: eu estou presente aqui. Jesus está dizendo: tem até tempestade, tem vendaval, mas eu estou aqui. Jesus está dizendo: balançou para um lado e para o outro, mas não caiu. Entrou água, mas não caiu. Aí disseram que ia cair, disseram que ia naufragar, mas Jesus levantou. E quando Jesus levanta, fica de pé. Quando Jesus levanta, tempestade não fica de pé.
Jesus está levantando lá dentro da tua casa. Jesus está levantando na tua família. Jesus está levantando lá onde disseram não tem mais jeito, não tem mais solução. Acredita e crê no grandão da realidade. Ao olhar ele de baixo para cima, a gente começa a dizer: não, é impossível, ele está muito grande, é impossível, ele está muito feroz. Sabe o que acontece? Quando estamos, irmão Everaldo, de frente do gigante, a gente começa a pegar a confiança que tinha em Deus e colocar no gigante que está em nossa frente. Porque quando nós esquecemos de botar confiança em Deus, nós esquecemos que Ele, nós esquecemos o que Ele faz. Na maioria das vezes, nós estamos de frente diante do gigante. O gigante é pequenininho, o adversário é pequenininho, mas por conta do medo, por conta da falta de confiança, nós começamos a olhar e dizer: não tem como eu passar por essa prova, não tem como eu viver essa prova, não tem como eu chegar lá do outro lado, não tem como eu chegar do outro lado. Mas Jesus está dizendo para crente nessa noite: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, permanece para sempre, permanece para sempre. Não tem tempestade, não tem demônio que abala um crente fiel. Mas se um dos adversários mostrar fraqueza, o outro cresce para cima dele. Se o adversário mostra fraqueza, ele começa a pensar dentro dele: não, eu não tenho como ganhar deste adversário, eu não tenho como ganhar dele, eu não tenho como ganhar dela. Quem sabe eu pego um paquete aqui nessa noite, quem já disse: não tem mais jeito para o meu casamento. Quem sabe eu prego para a gente aqui nessa noite que disse: não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para o meu neto. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu sou Deus, que sou maior do que qualquer gigante, eu sou maior do que qualquer problema, eu sou maior do que qualquer tempestade. Deixa eu contar uma coisa para você. A mesma autoridade de Jesus que fez o mar acalmar, a mesma autoridade de Jesus que fez o vento aquietar, é a autoridade que está na minha e na tua vida. A mesma autoridade que foi lá no mar é a mesma autoridade que está na minha vida. Mas a tua fé tem que estar na cura. Eu sei que eu posso libertar, mas a tua fé tem que estar na libertação. Porque às vezes eu olho e digo: não, Deus pode fazer, mas quando eu preciso, cadê? Eu que preciso colocar a minha fé em ação, porque Jesus está lá para abrir o mar, Jesus está lá para acalmar a tempestade. E eu digo e repito: se Jesus acalma a tempestade, se Jesus manda o vento aquietar, qual é o problema na tua vida que ele não pode resolver? Jesus mandou o vento aquietar, quieta. E será que o problema da tua vida não vai ouvir a voz dele? Aleluia! Mas olha o que Jesus diz:
fácil. Aí, aqui, ó, é a verdade. Muitas pessoas estão dentro da igreja, vivem na igreja, mas não acreditam no poder de Deus. Muita gente anda na igreja, vive na igreja, mas não acredita no que Deus pode fazer. Mas sabe qual é o importante e qual é o mais bonito disso? É que Jesus, ele não precisa provar nada para ninguém. O que tinha que ser provado foi provado na cruz do Calvário. Se tu acreditar que ele faz, ele é Deus. Se tu não acreditar que ele faz, ele vai continuar sendo Deus. O que eu entendo é que Jesus está dizendo: ei, o diabo afrontou até eu não chegar. O gigante afrontou até eu não chegar. Mas quando Jesus chega, quando o papai chega, sai da frente gigante, sai da frente capeta, sai da frente enfermidade, sai da frente potestade, sai da frente capeta, porque se tu não sair, Jesus vai passar por cima. O gigante ele pode ficar até enquanto a presença não chega. O gigante pode afrontar até enquanto a presença não chega. Mas quando a presença chega, o gigante tem que bater